Nesse momento, eu gostaria que você começasse a prestar atenção em si mesmo. Pudesse perceber um pouquinho como é que está se sentindo aqui e agora. Observando a possibilidade de inspirar e expirar. No seu ritmo e no seu tempo. Sabendo que não existe certo nem errado. Tem a possibilidade de nós estarmos, cada um no seu momento, na sua vivência, na sua experiência. Buscando aquilo que é necessário, essencial para si mesmo aqui e agora. Não existe uma verdade absoluta individual. Existem formas de olhar. E em cada forma de olhar há uma história de múltiplas existências e experiências. Desde o momento da criação até o aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Como eu me sinto aqui e agora? Sendo este complexo que estou consciente e inconsciente dessas múltiplas experiências que se faz presente no aqui e agora, em quem sou, quem estou. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nesse momento, há muitas possibilidades a serem destravadas, aperfeiçoadas, aprimoradas no seu ser. Mas também há muitas habilidades já desenvolvidas, em perfeita sincronia com o seu ser, na fluidez do self individual, para que a consciência suprema flua através do seu ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Presta atenção como você está se sentindo nesse momento. Percebendo que existe em algum lugar imaginal, num nível de consciência, a loucura presente em cada um de nós nesse momento, inspirando e expirando. Qual é a loucura que eu permito, aceito, deixar vir à tona no meu ser, nas minhas atuações, na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Eu consigo integrar esse aspecto ou esses aspectos no meu ser aqui agora?
em luz e sombra, em manifestações da persona, da psique, em estados de consciência do bege ao púrpura, que de alguma forma constelam o existir nesse momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Eu abraço ou crio repulsa para os aspectos sombrios inconscientes do meu ser. As formas de expressão, manifestações simbólicas, os sonhos, o construir mandalas, o falar de forma livre e espontânea, o desenho, a pintura, o teatro, a música, podem ajudar a integrar estas partes luz e sombra no meu ser? O remédio tem função. A droga psicotrópica lícita, quando necessária, é bem-vinda. Mas quando apenas esconde, camufla a verdadeira essência de se manifestar, eu apenas remedio o aspecto de conexão, integração entre luz, sombra, self individual, no coletivo, no cósmico. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Em cada um de nós, homens e mulheres, há pelo menos dois polos, yin e yang, o feminino e o masculino. E nesse mês de março, que também comemoramos agora no dia 8, o Dia das Mulheres, como é que nós acolhemos a nossa mulher que habita o nosso ser? Para as mulheres, pode ser mais fácil ou mais difícil. Para os homens, a possibilidade de integrar ânima a ânimos. E como não poderíamos deixar passar em branco, nós vamos iniciar este mês de março com Cinema Transpessoal, prestigiando grandes personalidades de várias áreas, várias atuações do mundo feminino, que trouxeram a luz da consciência e deixaram algum legado para o processo da evolução da consciência humana. E nós começamos o nosso Cinema Transpessoal na tarde de hoje com a reflexão do filme Nise, O Coração da Loucura, em homenagem a esta mulher, doutora Nise da Silveira, médica, psiquiatra, alagoana, que se formou numa turma de 150 em medicina, sendo a única mulher daquela época, lá nos anos de 1926, em Salvador, na Bahia. Foi perseguida por ter sido confundida com uma das mulheres que talvez estivesse envolvida com o sistema comunista, numa época sendo titular de cargo no Pedro II, no estado do Rio de Janeiro, hospital psiquiátrico, onde ela trouxe a possibilidade da humanização
do atendimento daquele que ela resolveu chamar de cliente e não mais de paciente, o usuário dos serviços do setor de terapia artística. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quais são os mecanismos de expressão artística que nós utilizamos hoje para lidar com a loucura? A loucura pode ser considerada um estado modificado de consciência ou uma dificuldade de integração da psique às realidades. Os métodos de eletrochoque são eficazes? Quando devem ser utilizados? Necessários nos dias de hoje, nos anos 2020? A dor maior que muitas vezes um paciente psiquiátrico possui, será que é necessário que trabalhemos com a possibilidade do ECT ou da própria loboterapia? Separar os lobos temporais do cérebro para deixar a pessoa, de uma certa forma, desintegrada das suas emoções e seus sentimentos. A maneira como nós acolhemos a nossa loucura permite a possibilidade de lidar com a loucura do outro, com a loucura que se encontra no mundo. Quando o indivíduo está num estado modificado de consciência, experienciando a loucura, ele pode ter apenas uma viagem psíquica interrompida, como dizia Dr. Léo Matos, num dos seus trabalhos mais expoentes da psicologia transpessoal. Quando as técnicas expressivas são de verdade utilizadas e necessárias, todos devem fazer? Como utilizar? Será que existe algum aspecto específico ou situação onde os mandalas, os sonhos, talvez sejam melhor ser evitados para não facilitar o processo de aumentar o índice de esquizofrenia e psicose? Como lidar com os esquizofrênicos e os psicóticos? É sobre isso que vamos refletir na tarde de hoje. A arte de acolher o inconsciente em todas as suas formas, numa maneira humanizada de lidar conosco, com o outro, com o self individual e com o self coletivo. Há mais de 10.000 maneiras de poder lidar com a vida. A nossa é apenas uma forma de manifestação. Nise da Silveira. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Como é a nossa relação com o trabalho de Nise da Silveira, seja no nosso campo pessoal, seja no nosso campo profissional ou no nosso campo coletivo? Presta atenção como você está se sentindo aqui nesse momento e devagar, no seu ritmo e tempo, vai voltando para o aqui e agora. Sempre atento no processo de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Devagar, vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora.